A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um Devocional Pão Diário, alimento espiritual para a sua vida. Eu quero hoje dar continuidade ao nosso tema sobre Natal, finalizar essa série de mensagens sobre o Natal. Quero estar falando sobre Mateus capítulo 2, do versículo 1 ao 11, e quero também estar falando sobre Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículos 8 a 20. Começando por Lucas, capítulo 2, versículo 8 a 20, a palavra de Deus nos diz, no texto aqui de Lucas, havia pastores no local próximo ao nascimento de Jesus. Então o texto fala ali que havia pastores que estavam nos campos próximos durante a noite e tomavam conta dos seus rebanhos. Isso remonta que Jesus não nasceu em 25 de dezembro, mas não vem ao caso o dia específico, e sim o fato de ter nascido o Salvador. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor de todos eles. E ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos o deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. E em Mateus capítulo 2, versículo 1 ao 11, o texto faz um paralelo, né? Ele diz: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então, quando o rei Herodes viu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Vejam bem, toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntaram-lhes: onde deveria nascer o Cristo? E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse:
vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avise-me para que eu também vá adorá-lo. Veja, a astúcia do rei. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros. Eles deram presentes: ouro, incenso e mirra. Amém, meus irmãos? Os magos não judeus vêm de longe para encontrar o rei dos judeus. Enquanto isso, o governo judaico liderado por Herodes, o Grande, era considerado o Grande, chamavam ele assim, ele fica perturbado com a notícia do nascimento de seu rei. Isso prevê um padrão que permaneceu intacto nos últimos 2000 anos. Então veja bem, quem não pertencia ao povo vem de longe para ver e acreditou nas profecias de Isaías, enquanto o próprio povo judeu estava cego para o acontecimento messiânico. Eles não entendiam o que realmente estava acontecendo. A palavra de Deus em Gênesis capítulo 12, versículo 3, ela diz e por meio de você, Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. Porque por meio de Abraão nós temos a descendência do nosso Salvador. Isaías 49 fala bastante também da vinda de Jesus. No capítulo 49, então, versículo 1. Versículo 1 diz: Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe me fez menção do meu nome. Amém, meus irmãos? Veja, Isaías falando. E no versículo 13 ele diz: E me disse, tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. No versículo 6, a palavra diz do capítulo 49 de Isaías, diz assim: Sim, diz ele, pouco é os seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Amém, meus irmãos? No capítulo 49, continuando no versículo 7, mostra mais um acontecimento que diz: Assim diz o Senhor, o Redentor e Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos. Os reis o verão e os príncipes se levantarão e eles te adorarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel que te escolheu. Amém, meus irmãos? Então, o Natal ele revela um duplo cumprimento dessa bênção, pois as nações em todo o mundo celebram o Natal, enquanto o próprio povo judeu não reconhece o Natal, não celebra o nascimento de Jesus. Eles esperam até hoje a volta do Salvador, porque esse Jesus que veio não era aquele que eles esperavam,
Não era aquele que eles tinham entendimento que seria o Salvador. Seria um Jesus que viria a ser rei, que dominaria sobre a nação, não um Jesus que viria a ser servo e que amaria as pessoas. Amém, meus irmãos? Então, eu fecho aqui as mensagens sobre o Natal. Se nós fôssemos falar, teria muito mais coisa para falar, mas eu fecho aqui essas mensagens e vamos dar início a mensagens relacionadas do Natal para o final do ano agora, né? Mas pincelando aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Amém, meus queridos? Deus abençoe cada um de vocês. Eu ficando por aqui com esse Devocional Pão Diário. Devocional Pão Diário, alimento espiritual para a sua vida.